quiseram saber quando o assunto é cobertura de seguro para o seu automóvel. Hoje nós estamos aqui com o homem, com a lenda, com o Austin Power Securitário, Bernardo Franqueira, da Franqueira Corretora de Seguros. Eles são os nossos parceiros quando o assunto é seguro de automóveis. Se você assiste Amigos por Carros, está procurando qualquer coisa nessa área, pode procurá-lo. Mas hoje a gente está aqui para justamente tocar nos tópicos principais, porque a gente recebe muitas dúvidas do pessoal com relação a justamente como é que funciona, por que seguro fica caro, o que o corretor faz, o que é franquia, o que é prêmio, será que eu consigo seguro para um determinado carro? E bom, a ideia da gente com esse conteúdo é justamente abordar os tópicos mais quentes do assunto e obviamente que não ia ser eu, Boçal, que ia responder essas perguntas. Então, seguindo a lógica de sempre aqui do programa, a gente traz um especialista para ajudar a gente com isso tudo, certo? Então hoje a gente vai falar uma primeira parte, esclarecendo alguns desses tópicos que são muito interessantes quando o assunto é seguro de automóveis e obviamente a gente quer ver as perguntas que vocês vão fazer nos comentários desse vídeo para que justamente a gente possa fazer outras partes só endereçando as dúvidas que vocês deixarem. Se você está conhecendo a gente agora pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa a notificação no sininho e deixa um like. Essa é a única maneira do nosso canal continuar crescendo e vocês não perderem tudo de novo que nós fazemos por aqui. Bernardão, vamos lá. Por onde que a gente começa esta farra do boi quando o assunto é cobertura de seguros? Cara, assim, talvez um ponto importante para a gente poder começar a abrir a porta seja discutir qual que é efetivamente o papel do corretor. Acho que é comum para quem vem ao canal, e a gente está mais de um ano já, quase 2, eu imagino. Vai virar um casamento. Não é bem assim também não. Mas a gente está há um tempo já patrocinando o programa e a gente fala, puta, franqueira seguros, franqueira seguros, franqueira seguros. Então é importante entender qual que é o papel do corretor em relação à gestão da pólice, administração da pólice. Existem vários perfis de corretores, obviamente, tem corretores que são mais massificados, enfim, mas a nossa lógica, especificamente lá na corretora, a gente tem um slogan que a gente diz para todos os clientes que quando você faz o seguro conosco, ele deixa de ser problema seu e passa a ser problema nosso. Então, a ideia da Franqueira Seguro especificamente e de vários outros corretores também é que a gente seja efetivamente a pessoa, a empresa que defenda os seus interesses diante da seguradora ao longo de todo o processo. Então, a gente participa desde o início da contratação, então é normal quando as pessoas estão comprando um carro, um modelo que elas não conhecem, não estão acostumadas, a gente faz umas simulações prévias de seguro. Dá para os clientes uma referência de qual é o valor daquele modelo especificamente, para aquele perfil. Em seguida, o cliente compra o carro, a gente faz efetivamente a cotação, desenha as coberturas, então isso é um ponto que a gente tem muito cuidado, a gente pensa muito no tipo de utilização do cliente para desenhar melhor a pólice. No fundo, a pólice tem vários parâmetros que você pode customizar. Então, você pode ter um limite de cobertura de terceiro um pouco maior, pode ter um guincho com quilometragem limitada, pode ter ou não cobertura para os vidros. Então, a gente tenta, durante as discussões com clientes, nas fases iniciais, entender qual que é a real necessidade dele para montar uma pólice adequada à utilização que ele faz do carro. Vamos usar como exemplo um cara que tem um 911 de final de semana, Esse cara não precisa na pólice dele de carro reserva, por exemplo. Ele provavelmente tem um outro carro que ele usa no dia a dia. Esse cara, se ele usa o carro para deslocamentos curtos, ele talvez não precise de um guincho com quilometragem livre, mas talvez ele precise de uma cobertura de terceiro maior. Pode ser que num eventual acidente ele esteja um pouco mais velocidade, enfim. Então, a gente tenta pensar muito no uso para montar uma pólice customizada, não pegar alguma coisa que está na prateleira e simplesmente entregar para o cara. Para que ele não precise pagar pelo que ele não precisa e deixe de ter as coberturas que seriam desejáveis para ele. Feito isso, a gente acompanha todo o processo de gestão da pólice de fato, então a gente acompanha pagamento de parcela, eventualmente pode acontecer, o cara colocou no cartão de crédito, trocou o cartão, o débito não foi para o cartão novo, a gente avisa, então a gente acompanha isso ao longo do ano, a gente vai vendo como é que estão as movimentações, se precisa de alguma intervenção a gente já sinaliza e conversa com os segurados, então a gente tem uma equipe que faz esse controle e uma coisa que a gente obviamente não deseja para ninguém, mas que é natural, que faz parte do jogo, é a gestão dos sinistros. Então, lá a gente efetivamente, o nosso patrimônio principal são os clientes. A Franqueira Seguros existe por causa dos clientes, hoje são mais de 2.000, 2.500 clientes ativos, com mais de 5.000 carros segurados.
Então a gente existe por conta dessa galera. Então, aconteceu um sinistro, a nossa orientação é aciona a corretora, aciona primeiro a nossa equipe, a gente vai te auxiliar na comunicação do sinistro, em como registrar esse processo na seguradora para que as coisas corram da forma mais célere. A gente vai te ajudar na reunião dos documentos preliminares, boletim de ocorrência, documento do carro, a gente acompanha a remoção do carro para a oficina, a gente acompanha a liberação dos reparos e depois de liberados, a gente tem um setor que acompanha o andamento dos reparos. Então a gente vai ver se chegou peça ou não, se tem peça atrasada a gente corre atrás, se tem alguma autorização pendente a gente vai cobrar. Então a gente faz o acompanhamento até que o carro efetivamente fique pronto, a gente vai mantendo o cliente informado, previsão de entrega, que dia que sai. Carro pronto, a gente encerrou essa etapa e aí no ano seguinte a gente tem a renovação. Olha, eu sou cliente de vocês. Agora eu nunca imaginei esse escopo todo. Sim. Eu vou te falar, se não fosse pela loucura, dá até vontade de bater o carro agora. Fiquei tão feliz com o atendimento customizado. Bom, para o pessoal que está querendo contratar um seguro, afinal, como é que funcionam as coberturas? Roubo, incêndio, furto, colisão, terceiros? Como é que é essa história toda? Bom, a gente tem hoje várias modalidades de seguro disponíveis e aí acho que vale a pena a gente passar por algumas que eu consigo fazer um overview sobre todas as opções. A gente tem primeiro o que a gente comumente, assim, o popular seguro total. Seguro total a gente conhece com o nome técnico de cobertura compreensiva e ela compreende, com o perdão da redundância, colisão, incêndio, roubo e furto e danos provocados por fenômenos da natureza. Então é uma dúvida comum há mais tempo, as companhias excluíam granizo, enchente, hoje não mais. Então hoje chuva de granizo, queda de árvore, estão todas elas compreendidas nessa apólice de seguro total, que a gente costuma chamar de seguro total. Nessa apólice, então você tem a cobertura para o carro, que a gente diz que é a cobertura para o casco. Daí você deriva as coberturas adicionais, que são uma assistência 24 horas para o carro, algumas seguradoras têm assistência 24 horas também, estendem a assistência para casa. Então assistência para o carro é um reboque, em caso de pane, em caso de acidente, um auxílio em caso de pneu furado, um chaveiro se você precisar eventualmente trancar a chave dentro do carro, enfim, qualquer apoio que você precise para o carro e para os passageiros, para os ocupantes também. Então se você estiver viajando com a sua família, tiver um problema com o carro na estrada, a seguradora além de remover o carro e trazer o carro para a oficina, ela vai também oferecer um táxi ou enfim, uma passagem aérea para você e para a sua família voltarem. Tem um serviço de atendimento não só ao carro, mas também aos ocupantes. E aí, algumas seguradoras, notadamente a Porto Seguro, a Sul América, a Liberty, eles têm uma assistência residencial, que ele pega essa mesma lógica de atendimento para o carro e traz para casa, como um serviço agregado. Então, você pode, se você precisar de um pequeno reparo de um bombeiro, de um eletricista, você consegue ter isso também na sua casa através da apólice de seguro do carro. Até para consertar a geladeira, você lembra que eu Sim, te liguei? para consertar a geladeira. No final do dia a gente também trabalha com seguro residencial, mas como não é o escopo... Deus queira que esse seja o único momento que eu vou te ligar para... tô precisando de uma cobertura aqui do pessoal para vir me ajudar com a geladeira que tinha quebrado. Assim, para quem não sabe, o Corre não sabe nada de serviço doméstico, então ele precisa, inclusive para trocar a lâmpada, ele liga lá para o escritório. Eu sou a mulher da relação, mas nem tanto. Bom, mas então tem isso. A gente tem aquela cobertura dos vidros, que é uma cobertura super relevante. Então a gente tem uma franquia diferenciada, muito mais baixa do que a franquia original da apólice, que te permite a substituição de vidro, para-brisa, lateral, traseiro, faróis, retrovisores, lanternas. Algumas companhias a gente consegue cobrir também o teto solar, reparo de para-choque e martelinho de ouro. Então, essa cobertura de vidro hoje ela derivou para essas outras coisas, então a gente tem uma franquia diferenciada, muito mais baixa para reparar todos esses itens. Adicionalmente, a gente tem a cobertura para carro reserva, então você pode contratar um prazo, 7 dias, 10 dias, 15 dias, enfim, aí depende do escopo de cada companhia. E do carro que você tem, né? Se tiver um BMW, você provavelmente vai contratar tipo 30, brincadeira. Aí eu consigo. Clientes BMW, pode vir. Mas então você consegue contratar por um prazo que você determinar, você consegue inclusive escolher quais os modelos. Por exemplo, você pode contratar um carro básico com ar-condicionado, um carro automático, você consegue customizar a apólice de acordo com o seu uso. E tem adicionalmente a cobertura do seguro para danos a terceiros. O que são esses danos a terceiros? A gente consegue contratar danos materiais,
corporais e morais a terceiros. Então, os danos materiais são os danos eventualmente provocados à propriedade de alguém. Pode ser um outro carro, pode ser uma moto, pode ser o muro de uma casa, pode ser o vidro de uma loja, enfim, qualquer dano que o cliente provoque à propriedade de alguém está compreendida nessa cobertura de danos materiais a terceiros. Tem a cobertura para os danos corporais, que aí, numa situação, vou usar a sua lógica, que se envolva no acidente em que machuque alguém. Então, infelizmente, cada vez mais comum com um motoqueiro, ou eventualmente um atropelamento, ou um acidente de proporções maiores, que tenha, às vezes, uma despesa hospitalar para ser indenizada, às vezes uma indenização por invalidez, enfim, que também está compreendido pelo seguro. Então, são duas coberturas, normalmente, na maior parte das apólices, independentes. Você pode ter, por exemplo, um limite de 500 mil para dano material e um limite de 500 mil para danos corporais. E eles podem eventualmente se acumular num processo. Você pode ter que indenizar até R$1 milhão, hipoteticamente. Então, eles se acumulam porque eles são independentes, são limites independentes. Existe uma derivação também por danos morais. Eu vi pouquíssimas vezes existir uma condenação por danos morais em acidente de trânsito. Isso é muito raro, mas é possível, pode ser e existe a possibilidade de contratar. E aí acho que vale a pena fazer um parêntese aqui, fazer um ponto aqui, que existe alguma dúvida, algum questionamento sobre, mas como é que é essa história do terceiro, quando que indeniza, paga se eu quiser, não é paga se o cliente quiser, paga se existir responsabilidade objetiva do cliente ao dano provocado ao terceiro. Então, você é advogado, você entende muito mais do que eu disse, mas teoricamente a responsabilidade civil ela é definida por uma sentença transitada em julgado. A justiça diz a responsabilidade foi sua, então cabe a sua obrigação de indenizar o prejuízo. Nexo de causalidade, o agente e a extensão do dano. Na prática, na teoria, você só teria indenização ao terceiro ao final desse processo. Estrito sensu. Na letra fria da regra. A não ser que haja um acordo preliminar homologado em juízo e resolve antes. E o que acontece é que normalmente, na maior parte dos casos, no nosso dia a dia, quando a responsabilidade do segurado ela é evidente, a seguradora não espera chegar ao final do processo, porque demora mais e custa muito mais caro. Exatamente. Então os caras matam logo antes. Então, pensando numa situação corriqueira, trivial, você bateu na traseira de um outro carro. A seguradora não vai discutir. Se bateu na traseira, a responsabilidade é sua, tinha que guardar a distância. A seguradora vai lá e faz a indenização, repara os danos e todos os prejuízos que forem decorrentes daquela colisão. Mas tem alguns casos, existem situações em que existe uma divergência de entendimentos. Vamos lá, às vezes o terceiro acha que a responsabilidade foi do segurado e a seguradora, na outra ponta, entende que não. E aí o cliente às vezes pensa, puxa vida, mas o cara reclamou comigo, a seguradora não vai pagar, como é que eu fico nessa história? Se eventualmente existir essa divergência, existir essa falta de acordo e o terceiro reclamar na justiça e o juiz aí passar por aquele processo inteiro e entender que a responsabilidade é do segurado, foi o segurado quem causou o acidente, a seguradora, respeitados os limites da pólice, obviamente vai cobrir todos os danos, inclusive as despesas que o segurado tiver para se defender. Então, se tiver que contratar um advogado, mas esse processo normalmente é tocado em consonância com a seguradora, tocado em acordo com a seguradora muitas vezes ela não pode ser denunciada ali, especialmente quando os casos estão no juizado de pequenas causas e tal. Então, muitas vezes isso não pode acontecer, a seguradora não pode participar formalmente do processo, mas em geral a seguradora instrui sobre como deve proceder e ela banca todos os custos, não só os custos relativos ao acidente, mas todos os custos de defesa, está tudo compreendido por essa verba de responsabilidade civil, danos materiais ou danos corporais. E existe uma última cobertura, que é a cobertura de acidentes pessoais de passageiros, que é o famoso APP. Esses acidentes pessoais de passageiros, ele seria como uma extensão da cobertura de danos corporais a terceiros, mas para os ocupantes do carro. Quem está dentro do carro não é um terceiro, quem está dentro do carro é um ocupante. Então, se houver um acidente grave em que algum dos ocupantes morra ou fique inválido, você tem esse APP para poder, você usa esse APP para poder indenizar. Ele funcionaria como um complemento ao DPVAT. Então, você tem lá o limite legal previsto no DPVAT, esgotou o DPVAT, você usaria a verba do APP. Esse seguro é mais comum, a gente contrata essa cobertura com mais frequência
em apólices que o carro tem algum tipo de utilização comercial. Então, por exemplo, quando você pega um Uber, muito provável, existe uma responsabilidade objetiva do motorista do Uber, porque ele tem alguma receita daquela operação, sobre o passageiro, sobre quem está dentro do carro. Então, normalmente, o Uber tem essa cobertura na apólice de seguro dele. Inclusive, salvo engano, essas empresas de operação por aplicativo, eles exigem que o motorista tenha esse tipo de cobertura. Num carro de utilização comercial, por exemplo, a empresa cede um carro para transportar os funcionários. A empresa tem responsabilidade objetiva sobre a galera que está lá dentro. Então, a gente normalmente contrata essa cobertura para carros que tenham esse tipo de utilização. Então, esse é o big picture, esse é o seguro completão com tudo que a gente pode ter. E a partir daí você começa a ter umas derivações. Então, você consegue contratar, por exemplo, o seguro para incêndio e roubo. Então, em vez de cobrir a colisão, você cobre só incêndio e roubo. Você consegue contratar um seguro... Em todo caso, você consegue isso? Muitas vezes não vale a pena do ponto de vista econômico-financeiro. Dependendo do carro, dependendo da situação, um seguro desse pode custar 75% ou 80% do preço de um seguro total. E aí passa a ser economicamente inviável. Mas na teoria, todo carro pode ser segurado com essas modalidades. Algumas seguradoras não oferecem, mas outras oferecem. Enfim, aí depende do estudo caso a caso. Você pode ter uma colisão só para perda total, por roubo e furto. Você pode ter uma cobertura para perda total. Então só indeniza caso o valor dos reparos ultrapasse 75%, 70% do valor do veículo. Você pode ter uma cobertura que tenha perda total para colisão e roubo e furto. E você pode ter uma apólice só para danos a terceiros. Então uma apólice específica que não vai cobrir nada do seu carro. Não resolve o problema do outro. Então é muito comum, assim, entrando já talvez numa questão que a gente vai discutir na frente dos restinhos de rico, tem carros que são difíceis de segurar por causa do ano, enfim, de se fazer o seguro total, a gente consegue em geral uma apólice de perda total para colisão, roubo e furto para esses carros e associa essa apólice com uma cobertura de dano a terceiros. Então você tem um espectro de proteção bem razoável e consegue rodar com mais tranquilidade com o carro. Cara, que aula, que aula. Nem eu imaginava que ia aprender tanto sobre seguros quando sugerimos fazer essa pauta, certo? Assim, é porque no final das contas, como são processos muito dinâmicos e são coisas que fazem parte do dia a dia de muita gente, o seguro, então às vezes é comum que não se aprofunde muito nessas discussões. Mas é importante, especialmente agora que a gente se propôs a falar sobre, é importante ter uma visão geral para que você possa entender claramente o que você está comprando efetivamente e o que é possível comprar também. Como é que funciona a contratação de seguro para o carro financiado? Bom, quando o carro é financiado, o fluxo de contratação é absolutamente normal, é exatamente igual ao do carro que está quitado. Em geral, as companhias perguntam se o carro tem algum tipo de alienação, a gente em geral informa na apólice. O que muda, não muda preço, não muda nada disso. Muda o prêmio, né, para a gente usar o termo técnico que a gente discutiu, mas o que muda, na verdade, é no momento da indenização do sinistro, caso seja uma perda total. Via de regra, a gente tem lá dois cenários, duas possibilidades, tem vários, mas as mais comuns são o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, em que o cara compra o carro, ele pega um empréstimo e coloca o carro como garantia daquele empréstimo e o carro fica com uma alienação fiduciária. Então você não pode transferir sem a anuência do doente que financiou. Ele tem que baixar aquela alienação, o famoso gravame, tem que tirar o gravame do carro para que você possa transferir. E tem o leasing, em que o dono do carro efetivamente é o banco e o usuário é o arrendatário, enfim. O leasing hoje é muito pouco usual, né? Não são operações muito específicas, é muito pouco usual. Ele tem um trâmite bem mais complicado no sinistro, que quem tem que assinar o recibo de transferência então, é o banco. Então você tem que remeter a documentação para o banco recebe o dinheiro integral do carro e repassa, desconta o saldo devedor da operação e repassa o restante para o segurado. Mas como ele é menos comum, acho que não justifica a gente perder tanto tempo nele. O mais comum é que quando o carro tem essa alienação fiduciária, esse CDC. Como que funciona? Quando você tem uma perda total, o que você faz na prática, você faz uma operação de venda do carro, seja do salvado do carro que sofreu uma batida ou do direito sobre o carro que foi roubado, se ele for posteriormente localizado, você faz a operação de venda para a seguradora. Para que você conclua, para que você concretize essa venda, o carro precisa estar liberado, ele não pode ter nenhum tipo de alienação. Então, o fluxo habitual é que, imagina um carro que você tem que vale a 100 mil na tabela FIP, que tenha 50 mil de financiamento, só para a gente talvez trazer um pouco mais próximo, para não ficar só conceitual, exemplo prático.
O que vai acontecer é, decretou-se a perda total, a gente vai remeter a documentação toda para a companhia e vai mandar um boleto para quitação do saldo devedor com o banco. Então a seguradora vai quitar esse boleto, o banco em até normalmente 2, 3 dias úteis, mas em até 5, que é o prazo que eles pedem, eles retiram a alienação fiduciária do carro, o carro fica liberado e aí a seguradora paga o restante para os outros 50 mil para o segurado. Então, num fluxo de um carro financiado, em caso de perda total, em geral, paga-se primeiro o banco, liquida, tira a alienação e o restante, a diferença entre a tabela FIP e o saldo devedor, o segurado recebe. E existem casos também, a gente teve um caso essa semana que o saldo era pequeno, o cliente optou para agilizar, quando roubaram o carro, ele foi lá, pagou o financiamento, enquanto a gente estava reunindo documentação, já saiu a alienação, aí nesse caso que ele pagou o financiamento, ele tirou a alienação, ele recebeu uma indenização integral. Existe ainda uma outra possibilidade que acontece normalmente com os consórcios, que você não consegue quitar um consórcio em geral, você tem que substituir o bem em garantia. Então, a gente teve também um caso recente com um cliente, ele tinha lá uma alienação colocada pelo consórcio, porque ele tinha sido contemplado, tinha dado o lance, mas ele ainda devia lá, ainda tinha que completar o pagamento da cota dele, e ele teve uma perda total com esse carro. Ele encontrou um outro carro, transferiu a alienação, isso serve para consórcio, mas serve para o financiamento também, só que no financiamento é menos comum. Então ele transferiu a alienação que estava nesse carro que foi sinistrado para esse outro carro, liberou o carro aqui e aí ele recebeu a indenização. É menos comum, mas também é um fluxo que pode ser seguido no caso do carro financiado com algum tipo de restrição de alienação. E para todos vocês que estão assistindo, está com o contrato de financiamento aí no teu colo, não sabe se está tendo alguma cobrança indevida ou alguma condição abusiva nesse contrato? Pois é, aqui no descritivo desse vídeo vocês encontram o acesso para vocês entrarem em contato com o pessoal da Mais Credit. Todos vocês que assistem o programa vão ter direito a uma análise gratuita dos contratos de vocês e eles vão dizer em que situação que vocês estão, se vocês estão deixando na mesa dinheiro que podia estar indo para o teu bolso. Entendidas as coberturas, o cardápio à disposição do segurado. Onde que é o faz-me rir? O custo. O que é aquela quantia que a gente fala de prêmio do seguro, franquia do seguro? Como é que funciona? O que são esses valores? Tá bom. O prêmio, tem muita gente que confunde pelo nome, tem muita gente que acha que o prêmio é o que você vai receber, caso que seja indenização. O prêmio, na verdade, é o valor que você paga pelo seguro. Quanto custa? É o preço. Exatamente. O prêmio é isso. Em geral, ele pode ser fracionado em até 4 vezes sem juros, o tradicional, como a crise econômica já se estendeu por um bom tempo e o custo dos juros caiu bastante. Uns 10, 12. Hoje a gente consegue, em muitos casos, fazer até 10 parcelas sem juros usando o cartão de crédito ou débito em conta. Da seguradora, né? O boleto está caindo em desuso, o boleto passa a ser um negócio cada vez menos frequente, mas débito em conta a gente consegue, em muitos casos, 6 vezes, e cartão de crédito é comum que vá até 10 vezes sem juros. Isso, a maior parte das seguradoras hoje permite que a gente faça desse jeito. A franquia é o valor que o cliente paga para poder utilizar a pólice. Para refrasear de uma forma melhor, é o limite de responsabilidade do cliente naquela apólice. Significa dizer o seguinte: se você tem uma apólice de seguro com uma franquia de 10 mil reais, tudo que acontecer que ficar abaixo dos 10 mil, ressalva feita aquelas coberturas especiais de vidro, farol, retrovisor que a gente discutiu um pouco mais cedo, mas tudo que acontecer que ficar até 10 mil reais é por conta do segurado. A apólice não desce nesse valor. O que acontecer que custar a partir dos 10 mil, o limite de responsabilidade, o limite de desembolso do cliente está travado em 10 mil e o que exceder esses 10 mil é por conta do segurador. Então, a franquia é, dessa forma, o limite, o tamanho da bronca que é do segurado. Então, por consequência, quanto maior a franquia, maior o risco do cliente, menor o custo do seguro. Menor o prêmio. Exatamente, menor o prêmio. Você está transferindo menos risco para a seguradora, você está assumindo mais risco, logo você paga menos pelo seguro. E a relação inversa, obviamente, é verdadeira. Então, se você diminui o valor da franquia, você diminui a participação do cliente, transfere mais risco para a seguradora, o prêmio naturalmente é maior. E aí é importante dizer que a franquia se aplica a situações específicas. Então, quando você tem que pagar a franquia? No caso de uma perda parcial. O que é perda parcial? Perda parcial é aquele sinistro em que o valor dos reparos não atinge 70% do valor do carro, porque passou dos 70% do valor do carro, e aí isso
a regra diz que a partir, então você tem um carro de 100 mil, que se o conserto dele custar 70, a seguradora decreta a perda total, fica com o salvado, fica com o carro danificado e te indeniza o valor contratado. Pode ser tabela FIP, pode ter valor determinado, 100% da FIP, 110%, aí isso é um outro ponto. Você consegue variar os fatores de indenização. Mas se o valor do conserto não chegar a esse número mágico lá dos 70 mil, a seguradora vai reparar o carro e te devolver. Quando a companhia repara o carro, você está sujeito à franquia. Quando a companhia não repara o carro, você decreta a perda total, a indenização integral, no termo técnico, e aí você está isento da franquia. Ou seja, não tem franquia quando o tema é PT. Exatamente. E não existe franquia também quando a gente vai usar a pólice exclusivamente para indenizar um dano provocado a um terceiro. Então imagina que você tenha lá uma franquia de 10 mil reais, para a gente ficar no exemplo dos 10 mil que eu comecei, se deu uma encostadinha na traseira de um outro carro, o conserto do cara ficou 5 pau, o seu ficou 3 mil, hipoteticamente. Teoricamente, os 5 mais o 3 estão em 8, estão abaixo dos 10 da franquia. Você pensa, então não posso usar? Na verdade, você não pode usar para o seu carro. O seu carro está sujeito à franquia. O carro do terceiro não. Então a gente consegue. E aí pode ser o carro do terceiro, pode ser dano material, dano corporal ou dano moral, tanto faz. Usando a cobertura exclusivamente para indenizar um dano provocado a um terceiro, você também está livre da franquia. Por isso que as apólices de dano só a terceiro, que a gente comentou mais cedo, essas não têm franquia. Galera, esse foi o primeiro vídeo sobre o tema tudo o que vocês precisam saber a respeito de seguro. Nós trouxemos Bernardo, da Franqueira Corretora de Seguros, aqui para o programa. Eles são nossos parceiros já tem um bom tempo. Quando o assunto é cobertura de seguro, a nossa indicação e recomendação é o pessoal da franqueira. Nós somos clientes muito felizes deles. Então, obviamente, é um tema longo, é um tema extenso. A gente quer saber o que vocês acharam, quais são as suas dúvidas. Deixe-as aqui nos comentários. E para todos vocês que chegaram no canal agora pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever, ativem a notificação no sininho e deixem um like. Esta é a única maneira do nosso canal continuar crescendo e vocês não perderem tudo de novo que nós fazemos por aqui sempre. Tá? Nessa tela final vocês podem ver o último vídeo que nós fizemos a respeito desses temas mais educacionais aqui no canal.